Olá para você, seja muito bem-vindo. Este é o Alego Debate aqui da sua TV Alego. Nessa edição vamos discutir, vamos debater as mudanças na legislação eleitoral, especialmente para as eleições do ano que vem, as eleições municipais do ano de 2020. Para esse debate, nós convidamos o deputado estadual Virmontes Cruvinel Filho, do Cidadania. Deputado, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Murilo, a oportunidade. Muito bom estar com vocês e debater um assunto tão importante para o país. Bom, e aqui com a gente também o Alexandre Azevedo, é consultor, atua no TRE, o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Goiás, e também é professor de Direito. Muito obrigado, Alexandre, pela presença. Eu que agradeço, Murilo. Para mim é sempre um prazer atender as convocações da TV Alego, estar aqui, ainda mais num tema desse, né? Eu acho que é o primeiro debate na TV goiana sobre essa legislação, a mudança dessa legislação para as eleições de 2021. 2020. 2020, né? É porque a posse é em 2021, não é verdade? Muito obrigado pela presença também. Bom, deputado Virmontes Cruvinel Filho, o Cidadania, o seu partido, teve uma atuação importante na votação lá no Congresso, né? A sua foi a mesma dos parlamentares federais? Isso, Murilo. O que nós acompanhamos em toda a discussão no que tange a pauta de reforma política é tentar garantir isonomia na participação. Essa talvez seja a grande defesa não só de todos os partidos políticos, mas aqueles que vislumbram a possibilidade aí de ter um pleno exercício da democracia. O que eu falo por isonomia? Tentar diminuir o uso da máquina pública, diminuir o abuso do poder econômico, situações essas que têm atrapalhado aí, às vezes distanciado um profissional liberal, um estudante, enfim, pessoas que têm aí vontade da participação política, mas se veem inibidos pela pressão, às vezes, do poder econômico. E talvez essa situação foi o que levou aí a uma recente alteração proibindo a doação de pessoas jurídicas. Por um lado, também oficializou essa ideia da doação recursos de partidos políticos. Agora, isso tem que ter um controle. E esse foi um posicionamento que o Cidadania, o nosso partido, no Plano Nacional teve. Já há possibilidade hoje de recurso do fundo partidário. Não havia necessidade de ampliar essa quantidade de recursos, mas sim regulamentar o que já existe. Esse foi o posicionamento que o Cidadania defendeu lá no Congresso. Vamos ouvir o professor Alexandre Azevedo. O que saltou aos seus olhos, o que lhe chamou a atenção nessa mudança na legislação para o ano que vem? Então, com relação a essa... primeiro momento que me causou bastante estranheza e perplexidade foi o fato de não alterarem nada com relação à campanha eleitoral em si, né? O contato dos políticos ou das ideias dos candidatos com o eleitor. O que se foi alterado é uma questão mais administrativa dos partidos políticos, né? Como o deputado Virmontes bem colocou, a questão do fundo eleitoral trouxe algumas situações de aumento de despesa que acabou sendo vetado na forma como foi colocado, né? E também a utilização do fundo partidário que já existe e do fundo eleitoral para o pagamento de algumas despesas, né? Que não havia uma previsão clara se poderia ou não utilizar, né, para essas finalidades, e no projeto de lei saiu do Congresso Nacional para pagamento inclusive de multas, juros e outras sanções fossem aplicadas. O presidente da República vetou, né, o pagamento de juros e multas e outras sanções pecuniárias com o fundo partidário também, com o fundo eleitoral, mas acabou permitindo ali, por exemplo, o pagamento de despesas com advogados, né? Os honorários advocatícios podem ser pagos, né, com verbas do fundo eleitoral, do fundo partidário, sem até observar limites. Então, é isso aí que me chamou bastante a atenção. Bom, deputado Virmontes, qual é a sua avaliação sobre essas questões do fundo partidário e também do fundo eleitoral, que tem tido uma repercussão muito grande? Boa parte da sociedade reclama, chia, os partidos entendem que isso é importante para a democracia. O que você pode dizer para a gente? Murilo, eu acredito que deva haver um equilíbrio. Então, assim, o que é o equilíbrio? Uma vez proibida a doação por pessoas jurídicas, o que às vezes essas doações acabavam favorecendo ao Caixa 2, há uma necessidade hoje, que já está regulamentado, o recurso é distribuído aos partidos. Agora, isso tem que ser
com controle, não precisava de mais excesso, quantidades a mais do que viriam, e também uma total transparência. Isso que chamou atenção também nessa discussão lá da reforma, às vezes dando mais liberdade para não necessidade permanente de prestação de contas desse recurso. E pelo contrário, uma vez utilizado, ainda mais sendo recurso público, tem que ser muito bem aí, prestado contas, que toda a população possa ter acesso a isso. E o que observa justamente é essa possibilidade. Dependendo da representatividade no Congresso Nacional, os partidos passam a ter recursos, mais uma quantidade que seja a mínima e possível para fazer um processo mais isonômico, e não com excesso, aumentar recursos em momento de crise, né? Muitas pessoas reclamam, investimentos em educação e saúde, é lógico que são prioridades, é isso que tem que ser observado. Qual o seu pensamento, Alexandre? Olha, aí a gente colhe o fruto, Murilo, de um erro do Poder Judiciário. Na minha concepção, o Supremo Tribunal Federal praticou um ativismo judicial, né, muito grande. Em 2015, quando ele termina por julgar as ADIs, né, ações diretas de inconstitucionalidade, e fala que a pessoa jurídica não pode doar, e utiliza uns fundamentos até quase que infantis na minha ótica, falar que a pessoa jurídica não pode doar porque ela não tem direitos políticos. De fato, a pessoa jurídica não tem direitos políticos. Isso é óbvio, né? Porque não é pessoa humana. Então ela não vai poder votar e ser votada. Isso é óbvio. Só que a pessoa jurídica, ela não é desprovida de interesse político legítimo, né? Aqui, por exemplo, na Alego, agora se está debatendo, por exemplo, os incentivos fiscais que até uma foram CPI concedidos. em andamento, né? Exatamente. Essas empresas, elas têm interesse político justo em, de repente, financiar uma campanha de partidos políticos, de candidatos que defendem uma pauta daquele setor. Né? Vamos imaginar a indústria do leite, a indústria do etanol e tantas outras. Elas podem, de forma legítima, querer contribuir com a participação, com a política local. Isso aí, para mim, é insofismável. Agora, quando se proibiu, tirou dos partidos políticos e dos candidatos a fonte de financiamento da campanha. Aí dizem, o eleitor pode doar. De fato, o eleitor pode doar. Só que o eleitor não doa. Né? Os deputados, né? O deputado Vimonte sabe bem disso, faz campanha. E eu até advogo, viu, deputado, que as pessoas deveriam, pelo menos uma vez na vida, serem candidatos. Para ir lá pedir voto para o eleitor, para ver o quanto é difícil convencer o eleitor a dar o voto a ele. Só que o eleitor dá o voto. Mas o eleitor não tem coragem de tirar do bolso R$1 que seja para patrocinar a candidatura daquele que ele quer dar o voto. E o voto é o que é de maior valor. Nós temos aí o deputado, hoje, né? Presidente da República, ex-deputado Jair Bolsonaro, presidente hoje, né? Ele teve mais de 50 milhões de votos na última eleição. Se cada eleitor dele tirasse do bolso R$1 e doasse para a candidatura dele, ele faria uma campanha robusta, sobraria recursos e não teríamos que mexer em recursos públicos. Mas o que acontece? O eleitor não dá o dinheiro, dá o voto, mas não doa. Resultado, se os partidos candidatos não têm essa fonte, que seria das empresas, o eleitor não doa, o que vai sobrar? Recursos públicos. E eu, pessoalmente, defendo que deveria ter, vamos imaginar nessa situação, uma campanha feita apenas por recursos públicos, devidamente fiscalizado, para combater todo o excesso. Só que, infelizmente, não é o que nós temos na realidade, né? Proibiu-se ali as empresas de doarem, mas infelizmente vai para o Caixa 2 de campanha eleitoral. As empresas continuam doando, mas apenas no Caixa 2. E só ressaltar o que o professor Alexandre disse muito bem, essa eleição passada, né, a última eleição que foi presidente da República e deputados, foi a primeira onde houve essa possibilidade do uso da vaquinha eletrônica, né, o crowdfunding, como é apresentado. Foi uma novidade, infelizmente ainda com pouca participação das pessoas,
mas eu confesso que particularmente foi uma experiência que eu tive muito positiva. Várias pessoas físicas, né, tiveram a oportunidade de fazer doação para a nossa campanha, e é uma forma muito interessante porque você tem uma comunicação permanente com essas pessoas que foram aí, que se desprenderam, além de estar ajudando com o voto, também estão incentivando com um recurso financeiro. Você tem uma prestação de contas permanente com elas, né? E só ressaltando também, lá no início foi colocado, apesar de não ser tratado, a grande expectativa para essa próxima eleição, Murilo, no que tange aí a pauta eleitoral, é justamente o fim das coligações proporcionais, que eu acho que o professor Alexandre vai poder falar muito para a gente sobre isso também. Mas o que lhe parece é uma mudança de cultura as campanhas serem financiadas pelos eleitores, né? Sim, é a experiência que a gente tem observado em outros países, é uma forma de incentivar as atividades como acontecem aí em movimentos sociais, movimentos cívicos. Hoje no Brasil se aflorando isso até com uma grande parcela de atuação no país, em vários estados. Os movimentos cívicos acabam tendo esse potencial de ter aí, independente de ser um partido político, agregado várias pessoas com pensamentos de esquerda, de direita, mas que têm proposto algumas bandeiras muito características. E tem se debatido muito isso, até com relação a posicionamento em votos lá no Congresso, de que alguns parlamentares têm se ligado mais aos movimentos do que até aos próprios partidos. E talvez seja uma tendência a ser analisada no futuro. Bom, o Alexandre Azevedo citou a questão do Caixa 2. Vamos falar sobre isso, porque, olha, senhores, eu já tenho um tempinho já no jornalismo e sempre se fala, precisamos combater o Caixa 2. De vez em quando a gente ouve, tem o Caixa 3, tem o Caixa 4 e por aí vai. Se deixar a conta fica até infinita. E aí, tem como se combater o Caixa 2 ou só minimizá-lo? Olha, o Caixa 2, na definição dele, é recurso não contabilizado, né? Tem até aquela situação folclórica, né, da pessoa que compareceu à CPI no Congresso e fala, peraí, fez Caixa 2, falando, não fez Caixa 2 não, fez recurso não contabilizado, é Caixa 2, é a definição, né, do Caixa 2 de campanha. É o nome bonito para Caixa 2, né? Exatamente, né? E é extremamente complicado de combater. Você só combate o Caixa 2 se houver uma denúncia sobre isso, né, sobre o Caixa 2, e se houver uma forma de prova. E aí a prova tem que praticamente ser interna, né? Tem que haver quase que uma delação disso aí para se combater, né, esse Caixa 2. Tem que ser uma prova robusta, contundente, né? Muito robusta, muito contundente. E o que acontece? Eu dou um exemplo, né, de você fazer o Caixa 2 de campanha, né? Aliás, o Caixa 2 em si, a pessoa vai lá e constrói um hotel. Construi um hotel. E coloca ali, vamos imaginar que ele precisa lavar dinheiro. Coloca ali que está utilizando, o hotel está sempre cheio e sempre consumindo. Ninguém vai lá fiscalizar. O poder público está preocupado em pegar o dinheiro dos impostos, então declarou-se aquilo, lava-se o dinheiro e tudo fica resolvido. Veja o quanto isso é complicado de, na prática, combater. E nas campanhas eleitorais também é a mesma coisa. Às vezes o candidato vai receber um dinheiro de uma empresa, a empresa não pode doar, o candidato faz o quê, Murilo? Pega um eleitor, a empresa passa o dinheiro para o eleitor passa o dinheiro para o candidato, como se fosse o próprio eleitor que estivesse doando. É a legalização, é uma forma, né, de utilização, né, e até regulamentação, por assim dizer, né, de um Caixa 2 de campanha. Então é muito complicado se debater. E eu também, se combater. Também como você, desde sempre a gente escuta isso. É preciso combater. Aos poucos, né, a Justiça Eleitoral vai se aprimorando e tem a cada dia combatido cada vez mais o Caixa 2 de campanha. Está minimizando. Acabar, eu acho bastante complicado. Deputado Virmões. Eu acredito que é um caminho que nós temos observado aí nessa redemocratização do país. Tanto para quem está à frente da administração, nós tivemos aí legislações importantes, como a Lei de Improbidade Administrativa, mais recentemente a Lei do Ficha Limpa. Então são implicações que são colocadas aos agentes que estão em exercício de cargos, né,
para que tenham mais responsabilidade do emprego de recursos, no caso aí, recursos públicos. E no que tange a legislação eleitoral, nós temos acompanhado também avanço, essa prestação de contas pela internet, o fato de ter ser mais periódica essa publicidade dos atos, isso tem forçado aí cada vez mais a ter uma lisura na participação política durante o processo eleitoral. É lógico que nós sabemos que, infelizmente, nem todos cumprem isso, mas também, de alguma forma, se não estão cumprindo na atribuição legal, estão cumprindo penas, né? Nós temos visto aí pessoas que têm sido presas até por essas situações aí de Caixa 2, então tem que se redobrar a atenção e evitar problemas. Professor Alexandre, o papel do eleitor neste caso é fundamental, porque agora há pouco você falou, é preciso ter uma denúncia. E muitas vezes o próprio eleitor participa desse processo. Você citou um exemplo aí de uma empresa que pode repassar uma quantia para um eleitor para que ele faça a doação. O eleitor tem um papel fundamental, embora muitas vezes ele ache que não? O papel do eleitor nisso aí é fundamental. Primeiro, não votando, né? Percebendo ali que um candidato está fazendo uso de Caixa 2 ou de recursos, né, ilícitos na campanha, não dá o voto. Como o deputado Virmontes bem colocou, né, nós temos uma situação de que o candidato, ao receber os recursos, qualquer tipo de recurso financeiro, ele precisa, no prazo de 72 horas, comunicar à Justiça Eleitoral. Comunicado à Justiça Eleitoral fica no portal, né, ali da Justiça Eleitoral, na internet, qualquer eleitor pode verificar a arrecadação e os gastos do candidato, ele verificando ali que aquela declaração não corresponde à realidade, o primeiro passo é o eleitor não votar. Qual que é o grande problema que a gente tem, Murilo? O eleitor, ele tem um discurso de não votar em político corrupto. Muito ácido, né? Muito contundente. Muito. Eu falo, não voto em corrupto. Fizemos uma pesquisa, 100% dos eleitores, contando com a margem de erro, 100% vai falar, olha, não voto em político corrupto. Primeira coisa que eles vão falar, não voto em corrupto. Só que é o que primeiro corrompe o candidato. Porque, na maioria das vezes, a experiência tem demonstrado isso, as situações de compra de voto partem do eleitor. É o eleitor que procura o candidato, é o eleitor que, às vezes, até coloca o candidato numa sinuca de bico. Nós temos algumas situações lá na Justiça Eleitoral, né, Murilo, deputado, né, de eleitor que convida o candidato para ir até sua casa, coloca uma máquina, uma filmadora que seja, ou às vezes até o próprio celular. Quando o candidato chega, ele já começa ali a instigar o candidato a oferecer alguma benesse em troca do voto. Só um minutinho, já passou por isso? Infelizmente, né? Infelizmente, passou mesmo? Várias pessoas aí nos procuram com propostas mirabolantes durante o período da eleição. Então, proposta indecente, deputado? Infelizmente, assim, quando você recebe uma situação como essa, você tem que deixar bem claro, ó, estou aqui à disputa do mandato eletivo, eu não estou aqui para fazer loucura, né? E não vou vender meu mandato também a interesses aí que não sejam democráticos. Então, com uma percepção assim de até um pouco de bom senso, a gente tem como candidato também ter um bom diálogo com as pessoas e alertá-los, né, de que tem coisas que pode, tem coisas que não são permitidas. Pode concluir. E a primeira coisa que eu falo em palestras sobre isso, falo, olha, o eleitor começou a pedir demais, foge. Né? Nem balança a cabeça. Se balançar a cabeça, é perigoso alguém entender que está ali concordando, né? Vai dar admitindo, né? Exatamente. Tivemos uma situação de um candidato aqui que foi cassado pelo TRE, porque numa reunião de uma categoria profissional, ele prometeu para a categoria que ia verificar a situação de emprego deles. Só que na gravação, e aí eu acho que até houve uma certa manipulação disso, né? Pareceu ao TRE, aos julgadores, que ali o candidato estava prometendo emprego em troca dos votos daquela categoria, né, profissional. Então, infelizmente, o eleitor ele tem um papel muito grande nessa corrupção do eleitorado, né? Da situação eleitoral como um todo. Ele pode tanto fiscalizar, e ele deve fazer essa fiscalização, e não votar em políticos corruptos, e principalmente não corrompê-los. Deixa eu ouvir o deputado Virmontes Cruvinel Filho aqui.
Porque agora há pouco você citou a questão da vaquinha eletrônica, né, da doação de pessoas físicas, e o deputado Virmontes Cruvinel Filho é um dos que mais tem apoiadores pessoas físicas, é um dos que mais conseguiram recursos por meio de vaquinha eletrônica, por meio de doação de pessoas físicas. Eu vou tentar arriscar aqui, se eu estiver errado me corrija, eu penso que você consegue angariar, consegue esse apoio em função da transparência que você utiliza nos seus atos, não só no seu mandato parlamentar, mas principalmente na campanha em si. É isso mesmo? Foi uma grande experiência, Murilo. Eu confesso para você, sim, que eu fiquei muito grato com isso, né? Não só pela votação, mas também pela oportunidade de ser ajudado por várias pessoas que acreditam no potencial. E talvez é a forma mais fácil de comunicar com todos os cidadãos, ouvindo sugestões de projetos de lei, sugestões de ações que possam ser feitas no mandato e, com certeza, refletindo isso aí num diálogo permanente com a sociedade. E refletiu isso a participação mais ativa das pessoas, inclusive no financiamento aí, que foi bem transparente e democrático. Ok, senhores, quer comentar também sobre... Eu gostaria, mas... Fique à vontade. Essa situação, né, da vaquinha eletrônica, ela é um avanço, né, que foi feito, que permite que qualquer eleitor possa doar de onde ele estiver. Né? E é plenamente fiscalizável, porque é uma instituição, tem que ter uma contratação... Fica muito transparente, né? Muito transparente. O eleitor doa, estabelece ali um quantitativo mínimo, às vezes até para dar conta, né, da operacionalização do sistema, mas isso aí é fantástico. Eu acho que é um dos grandes avanços, né, que veio para ficar. Foi o que aconteceu na sua campanha, né? Eu sou grato a todos e até por isso que eu estou aqui. Verdade. Senhores, vamos fazer um rápido intervalo, só um minutinho, daqui a pouco a gente volta com o Alego Debate. Continue aqui com a gente. A Alego agora dispõe de um novo aplicativo, o Alego Play. Através da tecnologia streaming, você poderá acompanhar tudo o que acontece na Casa Legislativa. Baixe agora o Alego Play para o seu smartphone, Android ou iOS, na sua Smart TV e também compartilhe no seu Chromecast. Alego Play, a sua nova plataforma de streaming da Assembleia Legislativa de Goiás. Criado em 2005 por 3 amigos norte-americanos, o YouTube é o maior site de compartilhamento de vídeos do planeta. Em 2006, foi comprado pela Google por quase 2 bilhões de dólares. É uma televisão na internet, só que quem controla o conteúdo são os próprios usuários. A TV Alego, é claro, não podia ficar fora dessa, tem um canal no YouTube e é super fácil acessar. Vamos lá? Dentro do site do YouTube, basta digitar TV Alego, clicar na nossa logo e pronto, você já está em nosso canal. Outra maneira é escolher uma plataforma na internet, digitar TV Alego, que vai te levar ao portal da Assembleia Legislativa de Goiás. Clica nele, depois no canto direito, clica em Visite nosso canal no YouTube. E prontinho, você já está com a gente. Aqui você encontra reportagens, documentários, programas especiais e transmissão ao vivo de tudo o que acontece na Assembleia Legislativa de Goiás, tanto no plenário quanto nos bastidores. Tudo dividido em listas de reprodução para facilitar a visualização. Vai, dá um like, compartilhe, comente, se inscreva. Afinal de contas, a casa é sua. Uma das redes sociais mais usadas no momento, o Instagram, está com tudo. Todo mundo dá aquela olhada, alguns comentam, compartilham e acompanham os stories e dá aquela famosa curtida. A TV Alego, atenta a essas tecnologias, também aderiu e tem o seu próprio perfil oficial. Aqui você encontra as principais notícias do dia a dia do Parlamento Goiano, bastidores e vídeos com prévias de programas especiais que vão fazer parte da programação da nossa TV Alego. Tudo para deixar você sempre bem informado. Afinal, a casa é sua.
Criado em 2006, o Twitter é mais que uma rede social, uma plataforma de informação instantânea. São apenas 140 caracteres, mas por meio de threads, você pode criar uma sequência de postagens e, com fotos e vídeos, publicar um mundo de informações. O Twitter é um gigante porta-voz de empresas, artistas, programas de TV e dos políticos, que têm utilizado a ferramenta cada dia mais para declarações e afirmar posicionamentos para seus seguidores. Você sabia que a TV Alego tem uma conta no Twitter? Nela, você pode acompanhar todas as atividades do Legislativo Estadual e também a nossa programação. Então, siga a gente pelo perfil @TV Alego Oficial. Tudo começa com uma palavra, que vira uma ideia, vira uma ação e se torna realidade. Somos servidores do povo. E a nossa missão é colaborar com a criação das leis que organizam a vida em sociedade. Onde você vê escola, emprego, desenvolvimento, nós vemos a concretização daquilo que era apenas palavras. Somos servidoras do agora e do depois. Trabalhamos com tudo que temos hoje para defender a nossa gente das incertezas do amanhã. Entre erros e acertos, vitórias e derrotas, nós sempre começamos de novo. Você tem a nossa palavra. Somos pessoas como você. Temos qualidades e defeitos. Sonhos, medos e muita esperança. Temos esperança no diálogo e acreditamos em unir as palavras de quem escolhe com as palavras de quem foi escolhido. Só assim vamos escrever o futuro de Goiás. Assembleia Legislativa de Goiás, a casa é sua. Estamos de volta com o Alego Debate aqui na sua TV Alego. Estamos recebendo nessa edição o deputado Virmontes Cruvinel Filho e também Alexandre Azevedo, que é consultor e também professor, atua no Tribunal Regional Eleitoral aqui em Goiás. Não foi muito falado por agora, mas lá atrás, a questão de que no ano que vem vamos experimentar uma eleição diferente das anteriores, né? Porque as últimas eleições são coligações, né? Num passado aí não tão remoto assim, se implementado as coligações verticais, na verdade, depois voltou atrás, enfim, agora não tem mais coligação partidária na disputa especialmente para cargos proporcionais. No ano que vem, no caso, a eleição de vereadores. Isso vai ser bom para o processo eleitoral ou nem tanto? Sua visão, deputado Virmontes? É um desafio, Murilo, porque muitas candidaturas já apareceram no passado com a fama de caroneiras, né? Verdade. Você chegava, às vezes, num partido que tinha ali uma grande possibilidade, chegava ali uma pessoa, às vezes, sem muito conhecimento, mas por uma questão partidária de alianças, acabava tendo a possibilidade de ser eleito sem ser conhecido, se era qual que era a sua procedência, a sua base eleitoral, etc. Então isso favorece a, primeiro, se fortalecer as estruturas partidárias. Talvez seja essa a grande defesa aí, ter mais possibilidade das pessoas conhecerem os partidos, os seus programas, seus propósitos e os seus perfis que estarão disputando o mandato. Por um lado, eu acredito que pode pulverizar a maior quantidade de cargos majoritários, ou seja, mais partidos lançarem candidatos majoritários, até porque essa luta interna vai ser maior, né? A aliança ali para fazer a chapa de vereadores, estão disputadas nas eleições em mais de 5 mil municípios do país, vai ser ainda mais difícil. Então, por isso, talvez, o que eu enxergo aí é uma tendência maior de partidos lançarem candidatos a prefeitos nas cidades. Alexandre. Essa situação, como bem colocada, é a primeira vez que nós temos e talvez ela caminhe, Murilo, para uma reforma política mais ampla. Eu penso que uma eleição proporcional, distrital, ou mesmo proporcional com lista fechada. Eu acho que ou mudaríamos para um voto distrital, ou pelo menos para uma lista fechada, né, de campanha. Nós tínhamos uma situação em que, vamos imaginar, uma coligação com 4 partidos. A pessoa votava num candidato de partido A, ele sabe ali quem é o candidato e sabe qual é o partido do candidato que ele votou.
vereador, né? Os 2 primeiros números digitados correspondem ao partido político, os 3 últimos correspondem à numeração do candidato em si. Então o eleitor tinha a possibilidade de saber qual era o partido do candidato que ele estava votando. Só que o eleitor não sabia quais os partidos que aquele primeiro partido estava coligado. Então era muito comum o eleitor dar o voto para o partido vamos imaginar, no partido A, e de repente elegia um candidato do partido Z, que ele nem sabia quem era, porque na hora de votar não aparece, né, a coligação, não aparecia essa situação. Então o eleitor, ele era enganado, assim, entre aspas, por não conhecer o sistema eleitoral como funciona. Nessa vez agora, vai ser possível identificar, pelo menos saber, né, que votando em determinado candidato daquele partido, ele pode ajudar a eleger outras pessoas daquele mesmo partido. Sua visão sobre isso, deputado? É a tendência das pessoas conhecerem mais os partidos. As pessoas precisam, né, se informar mais também, né? Conhecerem mais os partidos, conhecerem mais os postulantes e, acima de tudo, aí, tentar resguardar essa possibilidade realmente de democracia, né? Não concentrar ali, às vezes, um ou outro partido que acabaria, pela força de articulação, às vezes já está no exercício de um cargo eletivo, principalmente num cargo de prefeito, acoplaria ali mais chance de fazer uma aliança entre chapa proporcional, o que vai democratizar talvez mais essa disputa, é o que eu vejo aí, e talvez deixando essas alianças que acontecem ali, talvez muito às escondidas dos cidadãos, né, não serem despertadas e sim, na verdade, despertar a maior participação das pessoas dentro do partido. Essa é uma questão, Alexandre, que você chama a atenção e realmente salta aos olhos. As pessoas não entendem quase nada do quociente eleitoral. Aliás, boa parte dos jornalistas nem sabe o que vem a representar isso, o que é um quociente eleitoral. Será que um processo mais simples ajudaria na democratização? Olha, eu defendo que haja, sim, um critério bem mais simples de se definir os candidatos. O que ocorre é que esse sistema, dada a complexidade política e social do Brasil, até hoje ele se mostra melhor no sentido da representação das minorias, né? Porque ele permite que não apenas a maioria se faça representada, mas que também a minoria, né, seja representada. Agora, podemos caminhar para uma lista fechada ou sistema distrital. Eu acredito, né, que um sistema tal como é hoje, proporcional de lista fechada, ele tende a ser melhor, vai atender melhor a nossa... nosso clamor social no meio dessas representações. Embora muitos que não conhecem o sistema, como funcionaria a lista fechada, falam, a lista fechada é antidemocrática. Ora, o que seria essa lista fechada? O eleitor votaria num partido, então o eleitor não vota mais no candidato, fortalecem os partidos políticos, então o eleitor de cidadania vai votar, né, no número da cidadania, o eleitor do PT vai votar no número do PT, o eleitor do PSL vai votar no número do PSL e assim por diante. E aí, a depender da quantidade de votos que cada um desses partidos conseguiu, eles vai eleger uma quantidade de candidatos. Quais são os candidatos eleitos? São os candidatos na ordem de preferência do partido. Então o partido vai, antes de começar o período eleitoral, né, vai estabelecer ali uma ordem de votação. O eleitor, ao votar, e na propaganda eleitoral também, vai ter ali elencada, né, a ordem de preferência. Então o eleitor vai olhar e falar, olha, o partido tal colocou esse candidato primeiro. Eu não gosto desse candidato. Eu não quero que esse cara seja eleito. Ele é corrupto. Então o eleitor não vai votar naquele partido, que sabe que se votar naquele partido, aquela ordem vai ser respeitada. Nisso aí eu vejo uma fiscalização maior do eleitorado. Muitos falam, mas vai colocar os caciques políticos. É o risco que os candidatos vão correr, os partidos políticos vão correr. Se coloca ali um cacique na frente e o eleitorado rejeita aquela pessoa, é muito simples. Basta não votar naquelas pessoas, basta não votar naquele partido e escolher, evidente, um outro partido. Então eu vejo que na lista fechada há uma possibilidade de fiscalização maior. No distrital, também vejo que há uma possibilidade de fiscalização maior. Vamos imaginar que Goiânia, né, 35 vereadores hoje, né, há uma possibilidade, Murilo, de se aumentar até
37, se não me engano, por conta da população, Isso, né? 1,5 milhão de habitantes. Isso. Não sei se a Câmara de Vereadores vai fazer. Isso porque em 2015 tentou-se fazer, não pegou bem, né? Então eles recuaram nessa proposta. Não sei se agora... O apelo popular foi muito contrário, Foi, né? Exato. Não sei agora se vão fazer ou não, se vão... Mas, enfim, 35. Nós poderíamos dividir aqui Goiânia em 10 distritos. Um distrito com 5, com um pouco mais, um pouco menos. Já tem as zonas eleitorais, né, inclusive? Isso, exato. Serviria até para isso, dentro da zona eleitoral, fazer essa divisão. E aí o candidato, a pessoa, né, seria candidata nesse distrito, nessa zona eleitoral dele, né, no primeiro momento. As eleições corporativas, por exemplo, perderiam apoio. Vamos imaginar os professores. Não poderiam eleger, não teria como eleger um representante dos professores. Não teria como eleger, por exemplo, um representante dos guardas metropolitanos, daí por diante. Mas se ganharia com a eleição de um representante daquela zona eleitoral, daquele que saberia, né, os clamores da população que vive ali naquela zona eleitoral. Alexandre, deixa eu ouvir o deputado Virmãos Cruvinel, porque eu ia falar que eu acho, mas eu tenho quase certeza que ele está lhe provocando no bom sentido. Acho que ele quer ouvir a sua opinião em relação lista fechada e voto distrital, porque já tem 2 rodadas que ele toca no assunto, então preciso ouvi-lo. Obrigado aí pela sugestão de pauta, professor Alexandre. Eu, particularmente, sou um defensor do voto distrital. Eu vejo hoje que é uma das formas de poder economizar o gasto da campanha. O cidadão, por exemplo, vai disputar uma eleição para deputado estadual, em vez de rodar os 246 municípios do estado, ele pode concentrar sua atividade naquela região específica, onde que ele já tem uma atuação durante todo o mandato. Acho que isso pode facilitar, diminuir custos em campanhas eleitorais e facilitar também a pessoa ter aquela possibilidade da escolha de uma pessoa já conhecida, que sabe a sua trajetória, se já tem mandato eletivo ou se tem um vínculo ali com a comunidade local. Que conheça as questões lá regionais, locais ali, né? Pontuais, mas também que pode ser uma pessoa que venha de segmento e que vive na região, que seja um professor que vive na região, enfim, mas que tem aquele vínculo, essa proximidade também, as pessoas gostam de se sentir bem representadas. Posso ajudá-lo? Pois não. Tem candidato que às vezes recebe voto num determinado município sem nunca ter colocado o pé naquele município. E fica até um pouco estranho isso, não é? na avaliação de quem observa o cenário eleitoral. Especificamente com relação à lista fechada, eu tenho uma certa divergência. Apesar de ser dirigente partidário, né, eu presido o diretório do partido em Goiânia. O que em tese poderia favorecer, né? facilitar por estar ali com o nome prioritário na lista, mas eu acho que distancia muitas pessoas da filiação partidária para disputar processo eleitoral. Ainda eu vejo assim, conversando com muito estudante, conversando com lideranças comunitárias, tentando estimular, às vezes, uma candidatura a vereador ali, que é aquela candidatura da base, a pessoa gosta de se sentir sempre numa luta por igualdade de oportunidades. Então, eu vejo que essa lista fechada distancia, ainda que não está afiliada a partido. Pelo menos, assim, num diálogo permanente que eu tenho conversado aí em vários cantos da cidade. Mas essa situação, deputado Virmãos Cruvinel Filho, ela acontece exatamente porque os partidos políticos pecam naquilo que é a missão institucional dos partidos, que é a democracia. Os partidos políticos são essenciais, indispensáveis a um regime democrático. Qual que é o grande problema? Não existe democracia partidária. No fundo, é isso. Porque se houvesse uma democracia partidária e qualquer pessoa pudesse disputar em paridade de armas, né, dentro do partido, essa situação estaria, né, resolvida. E eu concordo com você que o ideal seria esse. Como não há, então vamos então para o voto distrital. Vejo que o voto distrital, além dessas situações que o deputado colocou, ele favorece também, Murilo, o fortalecimento dos partidos políticos, a diminuição do número de partidos políticos, embora eu não creio que isso seja o essencial, mas vai diminuir muito. Isso é um apelo também, exato, né, popular? Dá um recuo muito drástico no custo de campanha eleitoral. Sim. Não vai ter o trem pagador. Como você bem colocou, nunca pisou em determinado lugar. E como que ele teve voto ali? Porque ele vai lá e
paga, ele compra o apoio de uma liderança. E o apoio de liderança não é vedado pela legislação eleitoral. Então, ele vai lá e compra o prefeito municipal, apoia o prefeito, apoia um vereador local e aí sai pulverizando toda essa estrutura. Então, olha só o tanto que fica mais caro. Mas o principal, ele aproxima o eleitor do representante eleito. Né? Isso por quê? Porque o representante obrigatoriamente tem que ser eleitor daquela localidade. Então, vamos imaginar, né, os candidatos da região metropolitana aqui do estado, né, de Goiânia, vamos imaginar Goiânia, Aparecida, vão ter 5 deputados estaduais e 3 deputados federais. Vamos imaginar que seja isso. Sim. Essas pessoas têm que ser candidatas aqui e elas têm que ser dessa região. E só vão receber votos dessa região. Ou seja, ao se fazer a atuação política, vão pensar em melhorias para essa região. E isso, né, por isso eu digo que aproxima a tomada da decisão política desses representantes eleitos dos eleitores. E facilita também, né, deputado Virmontes? Às vezes é comum as pessoas buscarem só o lado negativo da política. Ou estou equivocado? Infelizmente, esse é o grande problema. Às vezes a pessoa pensa assim, disputou a eleição, já faz coisa errada, nem precisa ganhar. Né? Exatamente. Eu estou me recordando aqui agora de um deputado federal que já tem vários mandatos aí, e numa das eleições anteriores, agora não recente, ele foi votado em 245 municípios. Imagina você ter voto em 245, ou seja, faltou só um. Eu até posso dizer aqui, só em Lagoa Santa que ele não teve nenhum único voto. E aquilo me chamou a atenção e eu perguntei qual foi a proeza que ele fez para conseguir aquela votação em 245 municípios. Ele falou, olha, Murilo, o ano que eu rodo menos, eu rodo 180 municípios. Então você veja bem, rodar 180 municípios em um ano é uma proeza. Isso não é para qualquer um. E mesmo assim, imagine, você roda 180, ficam faltando mais de 60, ou quase 70, 66 para ficar a conta exata, para serem visitados. Então assim, você fica aí na estrada, sei lá, né? E no caso dele não era avião, era carro mesmo. Imagine, enquanto você pode estar discutindo, elaborando projetos, debatendo com a sociedade a melhoria da situação lá naquela localidade, não é isso? Isso aí facilita demais e sendo bem prático. Durante o período oficialmente eleitoral, que hoje praticamente ficou em 45 dias, é praticamente impossível você rodar 246 municípios. Agora, em regiões, você pode atuar com mais frequência. E aí amplia o debate, não é, senhores? Com certeza. Vamos imaginar, como eu coloquei a região metropolitana, de repente dá até para a imprensa fazer debates para cargos proporcionais. Hoje isso é praticamente impossível. Veja, a legislação fala, pode ter debate a candidato proporcional. Eu rio. Quando eu leio aquilo, eu tenho que ensinar aquilo em sala de aula. Falo, gente, rasga isso aqui, esquece. Qualquer emissora de rádio e televisão, Murilo, você é comunicador, sabe disso. O que a emissora de rádio e televisão faz? Ela tem que trazer algo para ter audiência. Qual vai ser a audiência hoje com esse tanto de partidos políticos lançando esse tanto de candidatos para atrair o eleitor para ouvir? Não vai ter. Agora, sendo localizado, sendo por regiões, né, sendo, né, uma situação distrital, eu acho que vai chamar a atenção, vai ser possível, talvez os partidos até vão lançar menos candidatos, pode lançar 2 ou 3 só candidatos ali para aquilo, mas lança aqueles candidatos que têm chance evidente, né, de ganhar aquela eleição. E, evidente, há uma possibilidade maior de debate, maior. Qual que é a proposta pontual dos candidatos para essa região? Hoje, os candidatos têm lá na propaganda eleitoral, praticamente, foi vereador, né? Deputados lembram disso, desde o tempo de vereador, pela educação, saúde e lazer, vote fulano. Acabou o tempo dele. Qual que é o debate que se travou ali? Ou então só o nome e o número, né? Ou então há um locutor falando, olha, vote nos candidatos do partido. Da coligação tal. Só isso que se tem. E não se... E aí é muito comum a gente verificar os candidatos trazendo propostas que não competem aos vereadores,
Propostas mirabolantes. Muito, né? E não tem o contraponto ali para se falar, olha, não é, porque não existe debate. Senhores, acho que de repente as escolas, os colégios deveriam incentivar, desde a educação infantil, a preocupação com a eleição do parlamento. O deputado Virmontes já deve ter sofrido isso demais, porque, por exemplo, eleição do ano passado, eleição 2018, todo mundo só queria votar para presidente. Ou eram os eleitores do então candidato Jair Bolsonaro, ou eram os contrários a ele, debatendo, né, uma eleição super, hiper, mega polarizada, mas ninguém estava discutindo a eleição de governador praticamente, de senador, de deputado federal, de deputado estadual. E assim, é preciso o eleitor ter essa consciência de que a eleição parlamentar, ela é fundamental, não é, deputado? Sem dúvida, Murilo. Eu defendo isso aí plenamente, não só na participação, incentivando jovens a filiarem a partidos, a disputarem cargos públicos, mas incentivando também a despertar esse espírito de liderança que tem no aluno. Então, lá dentro da sala de aula, como representante de sala, como presidente de grêmio, de centro acadêmico, pode ser um espaço ali onde que despertam liderança e vendo bons exemplos acontecer. As próprias instituições aí associativistas, como a OAB, faz várias ações levando aí noções de direito para as escolas, incentivando esse debate sobre democracia, e isso merece ser ressaltado e expandido. Por isso que aqui na Alego se faz o Parlamento Jovem, né? Que é para, vamos dizer, estimular, sugestionar a esses estudantes, especialmente universitários, a ter esse contato com o parlamento. Muita gente, às vezes, nem sabe qual é a função do parlamento, não é, deputado? Sem dúvida, Murilo. E eu parabenizo o presidente Lissau, a mesa diretora, por estar sempre incentivando que isso aconteça. Não só o Parlamento Jovem, mas visitas frequentes aqui na casa. As pessoas têm que conhecer o que acontece aqui e é muito bom sempre ter essas visitas. Bom, vamos então às considerações finais dessa edição do Alego Debate, começando com você, professor Alexandre Azevedo. Então, só retomando um pouquinho sobre a participação dos jovens, né? Sim. A Justiça Eleitoral tem a Escola Judiciária Eleitoral e um dos programas desenvolvidos por ela é o Jovem Eleitor. Então, nós temos tido esse ano vários encontros, né? Tivemos lá, se não me engano, Porangatu, mais de 1.000 alunos, né, das escolas estadual, municipal, se reuniram para escutar sobre a questão política, sobre o funcionamento do sistema eleitoral. Isso é primordial, né? Não só agora, mas exatamente para a formação, né, dos futuros eleitores. Como consideração final, o que eu tenho a dizer, para mim foi um prazer estar aqui debatendo sobre esse assunto, sobre a questão das campanhas eleitorais no próximo pleito, sobre a participação efetiva do eleitor, tentando dar o voto para o candidato que de fato mereça, pelo convencimento de suas propostas. E não, né, ali porque é mais bonito, ou mais simpático, ou outras coisas. Mas verifiquem a proposta, o passado, o que ele pretende fazer acaso seja eleito. Né? É clichê, né? Mas o voto não tem preço, tem consequência que dura ali os seus 4 anos. Verdade. Deputado Virmontes Cruvinel Filho. Eu parabenizo primeiro a TV Alego por esse espaço sempre democrático, que trazendo pautas da atualidade para debater e trazer mais informações a todos vocês, cidadãos. Agradeço em nome da Assembleia o professor Alexandre estar presente conosco, uma pessoa que nós temos um grande respeito pela sua trajetória, uma pessoa batalhadora pelo conhecimento, que está aí fazendo sempre esse debate sobre direito eleitoral em vários cantos do estado e até no país, e é sempre bom ter essa participação da sociedade civil. Eu incentivo as pessoas a estarem buscando mais informações sobre política, a participarem dos movimentos cívicos, não só os partidos políticos. Temos aí várias opções, Agora, Livre, Acreditos, RAPS, Renova BR, enfim, uma série de movimentos que despertam a pessoa a ter a consciência da sua participação e seu envolvimento para melhorar a sociedade em que vive. E no mais, estamos sempre à disposição. Convido a todos para nos visitarem aqui na Assembleia. Ok. Nossa gratidão, então, ao Alexandre Azevedo, professor, consultor lá no TRE. Muito obrigado. Eu que agradeço. Me coloco sempre à disposição para novas convocações. Muito obrigado, deputado Virmontes Cruvinel Filho. Agradeço a todos. Muito obrigado. O Alego Debate fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e um grande abraço. A Alego agora dispõe de um novo aplicativo, o Alego Play.
Através da tecnologia streaming, você poderá acompanhar tudo o que acontece na Casa Legislativa. Baixe agora o Alego Play para o seu smartphone, Android ou iOS, na sua Smart TV e também compartilhe no seu Chromecast. Alego Play, a sua nova plataforma de streaming da Assembleia Legislativa de Goiás. Criado em 2005 por 3 amigos norte-americanos, o YouTube é o maior site de compartilhamento de vídeos do planeta. Em 2006, foi comprado pela Google por quase 2 bilhões de dólares. É uma televisão na internet, só que quem controla o conteúdo são os próprios usuários. A TV Alego, é claro, não podia ficar fora dessa, tem um canal no YouTube e é super fácil acessar. Vamos lá? Dentro do site do YouTube, basta digitar TV Alego, clicar na nossa logo e pronto, você já está em nosso canal. Outra maneira é escolher uma plataforma na internet, digitar TV Alego, que vai te levar ao portal da Assembleia Legislativa de Goiás. Clica nele, depois no canto direito, clica em Visite nosso canal no YouTube. E prontinho, você já está com a gente. Aqui você encontra reportagens, documentários, programas especiais e transmissão ao vivo de tudo o que acontece na Assembleia Legislativa de Goiás, tanto no plenário quanto nos bastidores. Tudo dividido em listas de reprodução para facilitar a visualização. Vai, dá um like, compartilhe, comente, se inscreva. Afinal de contas, a casa é sua. Uma das redes sociais mais usadas no momento, o Instagram, está com tudo. Todo mundo dá aquela olhada, alguns comentam, compartilham e acompanham os stories e dá aquela famosa curtida. A TV Alego, atenta a essas tecnologias, também aderiu e tem o seu próprio perfil oficial. Aqui você encontra as principais notícias do dia a dia do Parlamento Goiano, bastidores e vídeos com prévias de programas especiais que vão fazer parte da programação da nossa TV Alego. Tudo para deixar você sempre bem informado. Afinal, a casa é sua. Criado em 2006, o Twitter é mais que uma rede social, uma plataforma de informação instantânea. São apenas 140 caracteres, mas por meio de threads, você pode criar uma sequência de postagens e, com fotos e vídeos, publicar um mundo de informações. O Twitter é um gigante porta-voz de empresas, artistas, programas de TV e dos políticos que têm utilizado a ferramenta cada dia mais para declarações e afirmar posicionamentos para seus seguidores. Você sabia que a TV Alego tem uma conta no Twitter? Nela, você pode acompanhar todas as atividades do Legislativo Estadual e também a nossa programação. Então, siga a gente pelo perfil @TV Alego Oficial. Tudo começa com uma palavra, que vira uma ideia, vira uma ação e se torna realidade. Somos servidores do povo. E a nossa missão é colaborar com a criação das leis que organizam a vida em sociedade. Onde você vê escola, emprego, desenvolvimento, nós vemos a concretização daquilo que era apenas palavras. Somos servidoras do agora e do depois. Trabalhamos com tudo que temos hoje Para defender a nossa gente das incertezas do amanhã. Entre erros e acertos, vitórias e derrotas, nós sempre começamos de novo. Você tem a nossa palavra. Somos pessoas como você. Temos qualidades e defeitos. sonhos, medos e muita esperança. Temos esperança no diálogo e acreditamos em unir as palavras de quem escolhe com as palavras de quem foi escolhido. Só assim vamos escrever o futuro de Goiás.
Assembleia Legislativa de Goiás, a Casa